Então, fui vítima de bruxaria ainda com 15 anos, né? A minha mãe veio, conheceu a igreja, fez corrente por mim. Com 15 anos de idade, você foi vítima de bruxaria. Fugi de casa e fui viver uma vida desastrosa. Foi assim que eu cheguei na igreja, com a vida sentimental já desastrosa, com 21 anos de idade. Então, me libertei, né? Fiz correntes, me libertei e priorizei o Espírito Santo. Foi o que eu pensei na época. Eu tenho que ter o Espírito Santo para me não voltar para aquela vida, para me ter força de seguir a vida que eu sei que é certa. E priorizei o Espírito Santo, fui batizado com o Espírito Santo. Logo já fui levantada obreira, conheci um obreiro e nos casamos. Ficamos casados por 12 anos. Mas não fazia terapia, não priorizava, achava que como eu estava na igreja, como eu servia a Deus... Você casou com um obreiro. Foi. Ficou casada 12 anos. 12 anos. Mas não dava valor à terapia do amor. Achava que por estar servindo a Deus nunca ia acontecer nada. Então aconteceu traição e logo veio o divórcio, né? Você traiu ou ele? Ele traiu. Ele te traiu. Isso. Então fiquei 12 anos sozinha, como obreira, mas também não vinha na terapia, começava, não continuava, não priorizava. Não priorizava. Muitos anos, durante 10 anos eu não priorizei a terapia, mesmo sendo obreira, mesmo com o Espírito Santo. Vinha de vez em quando, até trabalhava na reunião, mas não continuava a fazer, de jeito nenhum. Então, em 2015, eu disse, eu vou fazer a terapia. Fiz 2015, o ano inteiro, né, propósitos, mesmo fazendo fogueira santa, fazia fogueira santa pela vida sentimental, mas não tinha resposta. Então, de 2015, 2016, eu peguei firme, fiz os propósitos na terapia, e chegou uma fogueira santa que Deus me pediu algo, né? Eu dei aquele algo e também escrevi detalhadamente como eu queria a minha vida sentimental. Detalhes físicos e espirituais dessa pessoa eu escrevi nesse pedido. E o que você detalhou para Deus no teu pedido? Então, que eu queria um homem de Deus, que amasse as almas, que se preocupasse com as almas. E detalhei muita coisa, e fisicamente, como eu detalhei, ele veio, né, da minha altura. O que você detalhou? Conta pra gente. Que eu queria ele alto, né, mais alto do que eu. Eu falei que eu queria grisalho. Foram muitos detalhes, que eu, assim... Então, quando eu conheci... Peraí, alto ele é, porque ela está de salto. Grisalho também é. Então, quando eu conheci, vinham as dúvidas, né? Não podia dizer, o primeiro que aparecesse grisalho bonito, não ia achar que era o meu, né? Então, vinham as dúvidas, mas eu começava a pensar no que eu tinha escrito naquele pedido. E confirmava, ia confirmando. Aí, às vezes, aparecia outra dúvida, assim, isso antes da gente começar a namorar, só conversar e tal. E vinha aquela dúvida também, aí eu começava a pensar. O Espírito Santo me fazia lembrar, porque, na verdade, eu não guardei aquele pedido. Mas o Espírito Santo me fazia lembrar o que eu tinha escrito, né? E foi como foi se confirmando. Aí a gente casou na terapia, fomos tudo abençoados na terapia, casamos na terapia, e estamos com 1 ano e 4 meses casados, e muito bem casados, graças a Deus, assim... Estou vivendo uma vida que eu não imaginava. Deus me deu algo até além do que eu pensava. A gente é muito comum, tudo que a gente pensa, tudo em comum. Foi uma experiência que eu nunca tinha vivido. Não é um casamento de fachada. Você pode dizer que é feliz. Com certeza, completamente. Confere o que ela está dizendo? E muito mais. Tem muito mais detalhes que tomaria muito tempo para falar, né? Porque assim que ela fez esse voto, eu estava casado, num casamento destruído já. E ela já tinha saído de um casamento. E você, no momento que ela estava fazendo o voto com Deus, estava já para sair do seu. Sim. Você está vendo? Aí você não imagina, você fica dizendo assim, meu Deus, não tem ninguém para mim aqui. E de fato, quando ela estava buscando a Deus, naquele momento, ele não era para ela. Mas depois de um tempo, assim como ela veio de um divórcio, ficou 12 anos, e não queria vir para a terapia do amor. Não, eu achava que, como eu disse, eu achava que a fogueira santa que eu fazia ia resolver. Não, vai aparecer. Eu tinha fé. Eu tinha certeza que em algum lugar... Mas não tinha definição, não tinha foco. Não.
Não Não tinha fé. não tinha aquela fé de lutar. Eu achava que ia acontecer, mas não tinha aquela fé, né? Não tinha. Amém, pessoal? Quando ela definiu a fé dela, vinda de um divórcio, ele também saindo de um divórcio. Por causa do tempo, para resumir, como é que é teu casamento hoje? O que você tem hoje do lado dela? Felicidade completa, em tudo. O Espírito Santo, como é que você pode definir o Espírito Santo na vida de vocês? Que dá direção para tudo. Em tudo se resolve com o Espírito Santo. Em tudo a gente coloca ele à frente. Por que vocês continuam na terapia? Porque eu estou vendo, hoje vocês não vieram só para dar testemunho, que vocês estão aqui hoje, eu vi que vocês estavam sentados ali, ó. Está vendo como é que eu vejo tudo? Eles estavam sentados ali semana passada. Por que continua fazendo a terapia do amor? Eu digo assim, é o principal, é o alicerce. Você pode ter tudo, se não tiver um bom casamento, um bom relacionamento, vai perder tudo. Uma prioridade para vocês hoje. Total. Feliz? Totalmente. Feliz? Muito feliz. Deus abençoe, parabéns.